Bom, vamos começar explicando mais detalhadamente os aspectos que caracterizam a fase preparatória. Bom, gente, a fase preparatória, como eu expliquei anteriormente, é a fase inicial, é a primeira fase dentro do ciclo da pesquisa. A fase preparatória, ela vai incluir duas atividades distintas que você vai fazer. Uma delas é a reflexão, né, que a gente chama de fase reflexiva. E a outra é o planejamento do projeto em si. A fase reflexiva, gente, é justamente o momento que você vai fazer a definição dos temas de trabalho. Aqueles temas ou o tema que você vai utilizar para você pesquisar ao longo de toda a sua pesquisa. Isso é muito importante, porque depois que você identifica o tema que você vai utilizar para pesquisar, você vai fazer a indicação do estado dessa questão. Significa o quê? Que você vai fazer o levantamento bibliográfico para você saber o que se tem conhecido, quais são os trabalhos que têm sido feitos, quais que são os questionamentos que se tem atualmente, desde quando isso começou a ser estudado e publicado em artigos científicos, notas, teses, dissertações, até o presente momento. Então você vai dizer para as pessoas, bom, e na verdade você vai dizer para você mesmo, né? Você que vai escrever o projeto. Você vai dizer para você mesmo o seguinte, bom, eu quero estudar sobre a compreensão de genética dos estudantes de ensino médio. O que nós sabemos até então sobre isso é isso. Isso é importante porque vai ser o seu ponto de partida. E depois você vai ter que indicar qual é a razão da escolha desse tema. Você não pode escolher um tema só porque você acha legal. Bom, você pode até escolher por esse motivo, mas fica mais difícil de você conquistar as pessoas para apoiarem você a executar um projeto. Um projeto de pesquisa não é realizado de forma isolada. Você faz com um professor que vai ser seu orientador, você tem um co-orientador, você tem um professor que é coordenador do programa de graduação ou de pós-graduação. Eles precisam aceitar aquele projeto, precisam entender que aquele projeto é importante para ser desenvolvido. Então você vai ter que apresentar uma justificativa, apresentar as razões e os argumentos para você ter escolhido aquele tema em questão para ser estudado. E depois você faz uma definição do paradigma. Nós já estudamos bastante sobre os diferentes tipos de paradigmas. Por que é importante você optar por um? É importante você fazer essa opção porque você vai utilizar desse paradigma para interpretar os dados que porventura você vai vir a colher, a obter quando você estiver na próxima etapa de pesquisa, certo? A outra etapa que faz parte dessa fase inicial, essa fase preparatória, é o planejamento. O planejamento, basicamente, é a escrita do projeto de pesquisa. É aquilo que vocês vão fazer como atividade de seminário dessa disciplina nesse semestre. O que é um projeto de pesquisa, gente? Podemos compreender que o projeto de pesquisa é um documento no qual você vai descrever, né? Você vai escrever todas as atividades, todas as etapas que vão fundamentar o seu projeto de pesquisa. Então, vamos compreender o projeto de pesquisa como um documento que arquiteta todas as atividades que serão feitas, claro, com uma fundamentação teórico-metodológica. Você não pode simplesmente escrever um projeto de pesquisa sem se basear em teóricos, em outros artigos, em outros trabalhos de pesquisa que têm sido realizados. Você sempre deve apresentar a sua fundamentação teórico-metodológica. E como que a gente escreve um projeto de pesquisa? Bom, como nós já comentamos anteriormente, só escreve quem lê, só compõe música quem escuta música, só pinta quadros quem observa. Então, para você escrever um projeto de pesquisa, você precisa começar a ler sobre pesquisa. Você precisa ler artigos, precisa ler teses, precisa ler dissertações, notas, ensaios, outras propostas de projeto de pesquisa para você já ir se familiarizando com as técnicas de escrita de um projeto. Um projeto de pesquisa, ele tem uma formatação básica que você deve apresentar. Só que essa formatação, que apresenta todas as etapas descritas em tópicos e subtópicos, ela tem um formato geral, mas ela pode variar dependendo do programa de pós-graduação que você está vinculado, pode variar dependendo do edital que você está querendo submeter o seu projeto, pode variar de acordo com as normas que o seu professor exige que o seu projeto contenha. Então,
Tem as estruturas básicas, nós vamos falar de cada uma delas, mas essas estruturas elas podem sofrer pequenas variações de acordo com as normas para a qual você deseja submeter sua ideia de projeto. Esses elementos básicos a gente chama de elementos textuais. Eles devem conter no projeto de pesquisa. Normalmente você escreve o projeto, já deixa ele bem estruturado, e se você precisar submeter para alguma revista, submeter para algum financiamento coletivo, você faz as adaptações necessárias, mas você precisa antes ter um projeto básico. Um projeto básico, ele apresenta os seguintes elementos textuais que são obrigatórios de um projeto de pesquisa, que são os elementos que a gente chama de pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os pré-textuais são aqueles que vêm antes de você começar a falar da sua ideia central. É a folha de rosto, que vai apresentar ali o título do seu projeto, seu nome, suas vinculações, e um sumário, que vai dar ali toda a listagem de tudo que vai conter na parte textual e pós-textual do seu texto, do seu projeto de pesquisa. A parte textual, ela contém uma introdução, que você deverá apresentar toda a literatura que apresenta até então, até o presente momento, sobre aquele tema que você vai trabalhar. Então, você não vai introduzir falando de um assunto que não tem nada a ver com o seu projeto. Você vai introduzir de uma forma mais ampla e depois você vai fechando até você chegar naquele ponto que você deseja trabalhar no seu projeto. Em seguida tem a revisão de literatura, que é um pouco parecida com a introdução, mas ela é como se fosse uma revisão bibliográfica. É como se você falasse o estado da arte que se tem daquele tema que você optou por pesquisar. Depois tem a fase de materiais, métodos ou metodologia, como é mais comumente utilizada na pesquisa educacional, que você vai apontar e descrever todas as etapas que você vai apresentar para poder resolver aquele problema, caso seja uma pesquisação, para você executar aquela proposta de projeto. Tudo que você vai fazer vai estar descrita detalhadamente nesse materiais e métodos. É importante lembrar que quando você vai escrever os materiais e métodos, você já deve ter escrito anteriormente, lá na introdução, os objetivos do seu trabalho. Por quê? Cada etapa do seu material e método deve estar conectado a um objetivo específico. Para conseguir tal coisa, eu vou fazer isso. Para conseguir tal coisa, eu vou fazer isso. Para você mostrar qual que vai ser o seu plano de ação. E, por fim, um cronograma, que você organiza dentro de um espaço-tempo todas as atividades que você vai fazer. Então, você coloca ali o tempo estimado que você vai levar para fazer cada uma daquelas etapas. E, por fim, nós temos os elementos pós-textuais, que é basicamente a referência bibliográfica. As referências bibliográficas você pode colocar nas normas ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, mas por exemplo, se você for submeter alguma revista, essas normas podem ser variadas. Se você for apresentar o seu projeto num congresso, também pode ter normas específicas desse congresso, você deve estar atento a isso e fazer as devidas modificações. Chamo a atenção para você sobre o cuidado com o plágio e autoplágio. Como no projeto de pesquisa você vai se basear em muitos textos de artigos, de teses, dissertações, de livros, você deve tomar cuidado com a forma que você vai escrever essas ideias. Você sempre deve dar referência daquela ideia para aquele autor. Se não tem nenhuma ideia, a ideia é sua, você com certeza se baseou em alguns autores. Então, em algum momento, você deve indicar qual foi a sua base de literatura para você chegar naquele ponto daquela ideia, daquela pesquisa. E isso é fundamental, gente. Em muitos trabalhos, nós vimos a ocorrência de plágio, que a gente copia e cola a ideia de um autor exatamente como está naquele texto, sem dar a devida referência. Dependendo da quantidade de palavras, isso não é uma citação, isso não é uma referência, é uma citação. Você deve fazê-la de forma diferente. As técnicas vocês podem observar com mais riqueza de detalhes no nosso caderno didático, que ensina vocês como que nós vamos descrever quais são as características de cada uma dessas etapas, certo? Mas, basicamente, esses são os pontos que a gente necessita para poder escrever um projeto de pesquisa.